Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre a profissão docente. O Dia dos Professores foi comemorado em todo o país nesta quarta-feira, 15 de outubro. A data também foi marcada por reflexões dos educadores sobre os desafios da carreira docente e as condições de trabalho da categoria. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o professor Gilson Reis, presidente do Simprominas. Olá, Gilson, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez em nosso programa. Obrigado, Denilson. Vamos lá para o nosso bate-papo. Certo. Gilson, tendo em vista que vivemos numa sociedade do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico cada vez mais rápido, qual é o papel e a importância dos professores na atualidade, em termos da formação dos jovens, de uma consciência cidadã, enfim? Eu penso, Denilson, que historicamente os professores tiveram um papel decisivo nas sociedades contemporâneas e passadas. E penso que mais do que nunca a profissão professor deveria ser tratada com muito carinho, com muita dedicação, pelo Estado, pelos governos, pela sociedade, porque não existe uma outra alternativa para se constituir e construir uma sociedade como a sociedade brasileira que não passe pela educação e, portanto, que não passe pelos professores. E o que nós vemos ao longo do último período e ao longo do tempo é que a profissão professor no Brasil ainda é muito pouco valorizada, muito pouco contemporizada com as questões essenciais da profissão e do próprio projeto de sociedade brasileira. Então eu penso que no Dia do Professor, no dia 15, uma das questões centrais é a reflexão do papel da educação e do papel do professor nessa sociedade em desenvolvimento, não só do ponto de vista social, do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista econômico. Então nós temos muitos desafios. E se nós não tivermos educação como um fator decisivo, nós ficaremos ainda muito tempo a tentar buscar os objetivos que uma sociedade como a nossa, tão jovem ainda, busca para se constituir como uma nação desenvolvida sobre todos os aspectos. Então, acho que muito nós precisamos andar ainda no sentido de constituir e construir essa profissão professor no nosso país. Agora, Gilson, entre os muitos desafios, como você apontou, quais você diria que seriam centrais neste momento, enfim? Nós temos discutido no Sindicato dos Professores e também na sociedade brasileira que nós precisamos ter decididamente um processo de valorização da profissão professor. O que nós temos observado é que ao longo do último período, cada vez menos as pessoas jovens buscam uma alternativa de formação na área de docente. Ou seja, nós temos um problema estrutural, o abandono da profissão, um outro aspecto também importante. Nós temos hoje no Sindicato dos Professores dezenas de colegas que desistem da profissão e nós temos uma situação de completa falta de zelo pela profissão, pela sociedade e pelos governos. Eu penso que nos últimos 12 anos, muitas questões foram alteradas. Por exemplo, o piso nacional, né, que envolve a questão de 30% dessa classe e o problema da carreira. Podemos dizer sobre a questão agora do Plano Nacional de Educação, que colocou 10% do PIB para a educação. Isso pode abrir um novo processo de valorização da categoria dos professores e uma reestruturação da escola. Certo, Gilson, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos. Na última quarta-feira, 15 de outubro, o Dia do Professor foi comemorado no país. São mais de 2 milhões de profissionais que cumprem diariamente nas salas de aula a tarefa de compartilhar conhecimentos. Em Minas Gerais, são cerca de 224 mil docentes em atividade. Em 17 anos de carreira, a professora Renata Alves já superou muitos desafios em nome da educação. Então é muito complicado, porque desde quando eu estou no Estado, nós nunca tivemos um horário para formação, né? Um horário específico de formação. Né? E o Estado, em momento algum, incentiva a gente a fazer cursos. É tanto que eu entrei no Estado já esse tempo todo, e depois que eu entrei, os cursos que eu fiz por conta própria, fiz por interesse pessoal e não profissional, porque
eu não tive retorno até hoje. Né? É tanto que eu brinco, quando eu entrei no Estado, era exigido só o nível médio, né? Como escolaridade. Eu já era pós-graduada quando eu entrei no Estado e continuo recebendo como se eu tivesse nível médio. Para a educadora, as questões salariais representam um entrave quando se trata de valorização profissional. Eu não recebo piso nacional, porque ele é aplicado em parte para quem tem nível superior, e apesar de eu ser pós-graduada, o Estado não me reconhece como, né, uma profissional já com a habilitação necessária, mínima exigida hoje, né, que é a licenciatura plena. Né. É tanto, e o que é mais engraçado, que é uma licenciatura que eu tirei na própria Universidade do Estado. Ele não reconhece aquilo que ele me deu. Né. Então, isso é muito complicado, porque minha remuneração né, se a gente pegar, ela é bruta, ela é R$ 1.420, né, e a perspectiva do piso, conforme o governo federal, é acima de R$ 1.500. De acordo com o sindicato que representa os professores da rede estadual, é preciso desmentir as informações fornecidas pelos governantes sobre o salário da categoria. Hoje o piso que vem sendo pago aos professores da rede estadual de Minas Gerais é um piso do valor de R$ 1.450. Esse piso ele é pago para um professor com nível superior, com curso superior, né, portanto bem abaixo do piso salarial nacional. Né? Vale lembrar mais ou menos aí que o piso salarial nacional hoje proposto pelo MEC está mais ou menos em torno de R$ 1.600 e poucos para um professor com ensino médio de escolaridade, ou seja, além da defasagem no valor, há também a defasagem aí na escolaridade do professor. Sempre os movimentos operários, o movimento docente, não lutam só por direitos, eles tentam politizar as lutas por direitos. E isso aconteceu no governo que está aí. Já faz 8 ou 12 anos. Mas, e aqui em Minas Gerais? Isso tem que ser dito. Minas Gerais e outros estados onde candidatos hoje dominaram, não se aceitou essa politização dos direitos à educação. O Sindiúti também condena a postura do governo do Estado em relação à Lei 100. A Lei 100, assim, na verdade, é uma lei que ela vem na rede estadual, cai como uma bomba nas escolas, né? Porque ela é efetiva, sem concurso público, mais de 98 mil servidores da educação. Muitos, inclusive, são efetivados sem sequer ter formação pedagógica, né? Isso é um problema muito sério, porque isso traz uma grande instabilidade para a escola e traz uma instabilidade também muito grande para o próprio servidor, que também não tem os mesmos direitos, que fica o tempo todo nas mãos do governo do Estado. Ora, quando é da conveniência do governo, ele diz que tem os mesmos direitos que os demais servidores efetivos. Quando não convém ao Estado, ele diz que esse servidor não tem os mesmos direitos. Portanto, a Lei 100 ela não resolve o problema da educação, não resolve o problema do Estado, e não, da educação estadual, e não resolve o problema do servidor. Hoje, com a decisão do STF de que a Lei 100 caiu, de que a Lei 100 é inconstitucional, hoje esses trabalhadores estão sem solução, estão sendo jogados na rua, sem sequer ter os seus direitos básicos como trabalhadores, né? Também temos problemas de estrutura na escola, né? Falta de material pedagógico, falta de material básico para a escola, né? Chegando ao cúmulo de um professor ter que não ter papel para poder aplicar prova aos alunos, né? Essa é a situação da rede estadual hoje em Minas Gerais. O professor Carlos Afonso destaca que não são apenas os educadores de escolas públicas que passam por dificuldades. Nós temos um excesso de trabalho em sala de aula, um excesso de trabalho fora da sala de aula e que a gente não para de trabalhar. São finais de semana em que o professor ele não tem tempo para a sua família, para o seu lazer e mesmo para o seu próprio desenvolvimento e melhorar a sua qualificação. Então ele fica muito preso a essa questão de só fazer material, produzindo, mas muitas vezes sem aquele tempo necessário para uma produção de qualidade. Muitas vezes, a única recompensa para quem vive a realidade da educação vem com o aprendizado dos alunos. Hoje eu vejo alunos meus, né, na universidade, tudo com uma cabeça muito diferente. E isso é que é importante para a gente. É isso que a gente percebe no aluno. É isso que a gente ganha na profissão. É você perceber que você é capaz de mudar algo. Por muitos anos, ser professor era um sonho disputado. A profissão estava entre as mais respeitadas do país.
Mas hoje, a pouca valorização da carreira e os baixos salários são alguns fatores que impedem muitos jovens de seguirem esse caminho. Mesmo com o aumento da oferta de cursos para a formação de docentes, nos últimos 10 anos, estudiosos apontam que a procura é cada vez mais baixa. Para este especialista, um novo perfil de professor começa a ser traçado a partir de agora. Eu definiria ser professor hoje, nas últimas décadas, como alguém que vai tomando consciência de seus direitos como trabalhador, e vai lutando por esses direitos. Há uma nova consciência que cria uma nova identidade docente. Isto é muito interessante. E o que caracteriza essa identidade docente? Isto seria muito interessante, hoje que estamos no Dia do Professor, um pouco comemorar quanto se avançou no que eu chamaria a consciência do direito ao trabalho docente, os direitos da docência. Antes a docência não era vista como profissão de direitos, era vista como profissão de dedicação. Alguém que renunciava a seus direitos para educar, para socializar, Isso mudou radicalmente. Hoje o professor se considera sujeito de direitos como qualquer outro sujeito de direitos em qualquer outra profissão. Este é um ponto, já digo, de extrema relevância. Agora, Gilson, nós vimos aí na reportagem um pouco da discussão sobre a educação aqui em Minas Gerais. Quais são os principais desafios que os professores enfrentam aqui no estado? O que ocorreu em Minas Gerais nesses últimos 12 anos é uma situação muito grave. O tempo é curto para a gente poder fazer um debate mais aprofundado, mas, por exemplo, o ensino médio é a principal responsabilidade do Estado. Nós temos hoje 1.720.000 alunos na faixa etária entre 14 e 17 anos que deveriam ter acesso à educação do ensino médio. Nós temos 1.020.000 alunos fora do ensino médio em Minas Gerais. Desde a aprovação do Piso Nacional da Educação Básica, o governo não vem cumprindo o piso da educação básica e congelou o plano de carreira, o que fez com que dezenas, milhares de professores saíssem da escola pública porque não aguentam o baixo salário e as condições de trabalho. Esse mesmo governo, que criou um programa de escola profissionalizante chamado PEP, que transferiu somente em 2013 270 milhões para as escolas privadas de Belo Horizonte, sem nenhum projeto político-pedagógico. Esse mesmo governo, que tem 2 universidades pequenas em Minas Gerais, a UENG e a Unimontes, onde 90% dos professores são designados, ou seja, não tem nenhum corpo estabelecido de docentes para essas 2 universidades em Minas Gerais. Então, o que nós vimos ao longo desses últimos anos, com o chamado choque de gestão, foi inclusive a retirada, porque a Constituição Federal Mineira determina que 25% da receita líquida do Estado deve ser investida em educação. Eles reduziram para 22%. Isso implicou na retirada de bilhões de reais da educação pública de Minas Gerais. Então, a educação vive um caos, não é? Então, o legado que eles têm dito, afirmado que fizeram ao longo desses anos, na verdade, foi a destruição. Então, nós precisamos retomar e comparar essa educação praticada em Minas Gerais com a educação praticada no país. Por exemplo, o governo Lula e a presidente Dilma criaram 18 novas universidades federais, mais de 100 campos, 300 mil novas vagas no setor público federal, né? Criou o piso nacional, né, vinculado à carreira e aos 30% de esta classe, né? Reforçaram o Fundeb, aprovaram agora os 10% do PIB para a educação. Então, nós temos um conjunto de ações, por exemplo, do ProUni, 1,5 milhão de jovens estudando no ensino superior no país com bolsas integrais, né? O FIES, que foi reconstituído, enfim, um conjunto de ações que o governo federal tomou no campo da educação, que fez a educação avançar, e ela é antagônica ao que ocorreu em Minas Gerais, completamente diferente. São 2 projetos completamente distintos e divergentes. Então, nós estamos discutindo no Brasil, como disse anteriormente, qual é o futuro? Nós teremos a chance de resolver o problema da educação no médio prazo, com esse projeto nacional em desenvolvimento, ou nós vamos retroceder à política educacional de Minas Gerais, construída ao longo dos últimos 12 anos pelo Aécio Anastasia, e vamos demorar um tempo ainda muito maior para construir essa educação que nós precisamos. Então, esse é um dos dilemas que nós temos que enfrentar
nas eleições agora do próximo dia 26. Que educação que nós queremos para o Brasil? É a educação que Aécio e Anastasia fizeram em Minas Gerais ou a educação que Dilma e Lula constituíram ao longo dos últimos 12 anos? Esse é um dilema colocado para nós. E a polêmica em torno da Lei 100? Esse é outro ponto pendente, não é, Gilson? Um governo que devia bilhões ao governo federal, ao governo de Minas, para poder acabar com a dívida, incorpora 98 mil trabalhadores para dentro da estrutura do Estado, efetiva esses servidores, sem concurso público. Na educação, não foi isso? Boa parte na educação, efetiva sem concurso público, contrariando princípios da Constituição Federal Brasileira, ou seja, a própria lei. O Supremo define como irregular a Lei 100 e manda voltar à condição anterior de designados. Então, nós temos hoje milhares de professores que perderam os seus direitos previdenciários, trabalhistas, não sabem o que fazem porque há uma situação de falta completa de perspectiva, e essas pessoas dizem que cuidam da educação como se fosse algo completamente verdadeiro. Então, eu penso que a sociedade mineira, que conhece e viveu na pele a situação dessa gestão, do chamado choque de gestão em Minas Gerais, precisa, de forma decisiva, desmascarar esses governos e dizer que nós não mais suportamos essa prática política que retira direitos e que destrói não só os sonhos das pessoas individualmente, porque a educação ela tem essa questão da condição de elevar a condição do cidadão e da cidadã a uma nova condição de vida, mas fundamentalmente da sociedade, porque nós estamos falando individualmente, mas é o conjunto dessa formação da sociedade que vai possibilitar um avanço mais geral, não só do sentido social e econômico, mas do sentido de desenvolvimento do próprio Estado de Minas e do Brasil. O que nós queremos não é retroceder, o que nós queremos é avançar num projeto de educação que possa valorizar e construir essa sociedade que nós buscamos há 514 anos. Certo, Gilson Reis, agradeço a participação e a gentileza da entrevista mais uma vez aqui para a Extra Classe. Obrigado, Denilson, sempre à disposição. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Professor é mais que compartilhar conhecimento. É todos os dias despertar uma consciência transformadora em cada estudante, acreditando num futuro diferente. Neste 15 de outubro, Dia dos Professores, o Simprominas parabeniza cada um por ajudar a construir um mundo melhor.